Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal As Verdades da Bíblia e do Espírito de Profecia. Sejam bem-vindos. E nós vamos continuar com um guia de estudos bíblicos ouvindo a voz de Deus, que é o estudo 20, que vai falar sobre o dízimo. Mas antes, dê um like, se inscreva no nosso canal, compartilhe para os seus amigos, ative o sininho para todas as notificações dos próximos vídeos que serão lançados aqui nesse canal. Vamos relembrar o que nós estudamos no episódio anterior, que falou sobre o dom de profecia. Nos últimos dias surgiriam falsos cristos e falsos profetas. Antes de rejeitar o dom de profecia, devemos provar para saber se realmente procede de Deus. Várias mulheres receberam o dom de profecia. Esse dom se manifestaria na igreja que segue os 10 mandamentos. A Igreja Adventista Sétimo Dia aceita esse dom manifestado através de Ellen White, em virtude de sua coerência em relação aos critérios bíblicos de avaliação profética. O tema de hoje é o dízimo, estudo 20. Antes de nós falarmos sobre o assunto, vamos fazer uma oração. Querido Deus, nos ajude a gente a entender sobre a Tua Palavra, nos ajude, Senhor, a gente a ser fiéis nos dízimos e nas ofertas, nos ajude a gente a te obedecer, perdoe todos os nossos pecados, nos dê sabedoria, Senhor, a estudar a Tua Palavra, e em nome de Jesus, amém. Então o tema de hoje é estudo 20 e vai falar sobre o dízimo. O dízimo significa a 10ª parte. O dízimo se destina à manutenção do ministério. O dízimo pertence a Deus. Ao devolvermos o dízimo fielmente a Deus, somos espiritualmente beneficiados. Deus é o Criador e mantenedor do universo. De suas mãos recebemos todas as provisões para nossa sobrevivência material. Em seu amor, Ele nos fez administradores de suas riquezas e numa sociedade singular. Requer que lhe devolvamos 10% dos bens que põe em nossas mãos, deixando o nosso encargo à administração sábia, judiciosa e fiéis dos restantes 90%. Primeira questão: como Deus se manifestou seu amor por nós? Vamos marcar verdadeiro ou falso. Vamos lá em 1 João, capítulo 4, verso 9. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele. Está em 1 João, capítulo 4, verso 9. Então, como Deus manifestou seu amor por nós? Entregando-se, verdadeiro; negando-se, falso; castigando, falso. Deus se manifestou seu amor por nós entregando-se. Foi o que nós vimos no verso que acabamos de ler. Vamos lá na segunda questão. O que Deus fez por seus filhos? Vamos lá em Deuteronômio, capítulo 8, versos 17 e 18. Não digas, pois, no teu coração: a minha força e o poder do meu braço me adquiriam estas riquezas. Antes te lembrarás do Senhor teu Deus, porque é Ele que o te dá a força para adquirires riquezas, para confirmar sua aliança, que, sob juramento, prometeu a teus pais, como hoje se vê. Está em Deuteronômio, capítulo 8, versos 17 e 18. Então, o que Deus fez para os seus filhos? Ele dá forças a nós para nós adquirirmos as riquezas. Foi o que nós vimos no versos que acabamos de ler. Vamos lá na terceira questão. Por que razão possui Deus direito sobre nós e nossos bens? Vamos lá marcar verdadeiro ou falso e vamos ver a resposta em Gênesis capítulo 1, verso 1, e vamos lá em Salmos capítulo 24, verso 1, e também vamos em Salmos capítulo 50, verso 10 e 11, para nós marcarmos verdadeiro ou falso. No princípio criou Deus os céus e a terra. Está em Gênesis capítulo 1, verso 1. Vamos lá ler em Salmos capítulo 24, verso 1. Ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Salmos 50, verso 10 e 11. Pois são meus todos os animais dos bosques, e as alimárias aos milhares sobre as montanhas. Conheço todas as aves dos montes, e são meus todos os animais que pulam no campo. Então, por que razão possui Deus
direito sobre nós e dos nossos bens. Porque ele é criador verdadeiro, porque ele é mantenedor verdadeiro, porque ele é redentor verdadeiro, porque ele é interesseiro falso. Então, por que razão Deus possui direito sobre nós e dos nossos bens? Porque Ele é criador, Ele é mantenedor, Ele é quem nos sustenta e Ele é o nosso redentor. Foi o que nós vimos nos versos que acabamos de ler. Vamos lá na quarta questão. Que percentual de nossas rendas Deus reservou para que lhe devolvêssemos como ato de adoração? Vamos lá em Levítico capítulo 27, verso 30, para nós marcarmos a questão da resposta correta. Também todas as dízimas da terra, tanto dos cereais do campo como dos frutos das árvores, são do Senhor, santas ao Senhor. Está em Levítico capítulo 27, verso 30. Então, que percentual de nossas rendas Deus reservou para que lhe devolvêssemos como ato de adoração? Foi 5%? Foi 20%? Foi 10%? Foi 0%? Qual foi o que nós vimos aí? Foi 10% que a gente deve devolver a Deus. Foi o que nós vimos no verso que acabamos de ler. Vamos lá na quinta questão. Ah, não, tem uma frase aqui. O percentual do dízimo já está dizendo já o nome. Dízimo já está dizendo décimo. É a 10ª parte que foi determinado por Deus. Não podemos dar mais e nem menos. Vamos lá na quinta questão agora. Viu? Qual é o destino dos dízimos? Está em Números, capítulo 18, verso 21. E está em 1 Coríntios, capítulo 9, verso 14. E está em Malaquias, capítulo 3, verso 10. Para nós botarmos aqui a frase, a resposta. Aos filhos de Levi, dei todos os dízimos em Israel, por herança, pelo serviço que prestam, serviço da tenda da congregação. Está em Números, capítulo 18, verso 21. Assim ordenou também o Senhor aos que pregam o Evangelho, que vivam do Evangelho. Está em 1 Coríntios, capítulo 9, verso 14. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas dos céus e não derramar sobre vós bênção sem medida. Está em Malaquias, capítulo 3, verso 10. Então, qual o destino dos dízimos e das ofertas? Para a manutenção dos que pregam o Evangelho. Foi o que nós vimos nas passagens que acabamos de ler, nos versos que acabamos de ler. Vamos lá na sexta questão. O que diz aqueles que retêm os dízimos e as ofertas? O que é que Deus diz para nós retermos os dízimos e as ofertas? Está em Malaquias capítulo 3, verso 8 e está em Ageu capítulo 1, verso 6. Então, roubará o homem a Deus? Todavia, vós me roubais e dizeis, em que te roubamos, Senhor? Nos dízimos e nas ofertas. Está em Malaquias capítulo 3, verso 8. E outro verso aqui. Tendes semeado muito e recolhido pouco. Comeis, mas não chega para fartar-vos. Bebeis, mas não dá para saciar-vos. Vestivos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe-o para pô-lo num saquetel furado. Está em Ageu capítulo 1, verso 6. Então, o que Deus diz? Aqueles que retêm os dízimos e as ofertas, ele aceita suas desculpas, falso. Não diz nada, falso. Reprova sua atitude, verdadeiro. Ele reprova aqueles que retêm os dízimos e as ofertas. Vamos lá na sétima questão. Que promessas Deus faz para os que fielmente lhe devolvem o dízimo? Vamos lá em Provérbios, capítulo 3, verso 9 e 10. E vamos em Malaquias, capítulo 3, verso 10 a 12. Para nós respondermos a pergunta. Honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus largares. Está em Provérbios, capítulo 3, verso 9 e 10. Por vossa causa repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra, a vossa vida no campo,
não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Todas as nações vos chamarão felizes, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Está em Malaquias capítulo 3, verso 11 e 12. Então, que promessa Deus faz aos que fielmente lhe devolvem um dízimo? Ele abre as janelas dos céus e derrama bênçãos sem medidas. Amém. Foi o que nós vimos nos versos que acabamos de ler. Vamos lá na 8ª questão. Não, tem uma frase aqui. É importante lembrar que a motivação para a devolução do dízimo a Deus não é conseguir bênçãos, mas expressar amor e prestar adoração a Ele, como nosso Criador e mantenedor. Vamos lá na 8ª questão. O que Deus espera de nós? Vamos marcar verdadeiro ou falso? Vamos lá em 2 Coríntios, capítulo 9, verso 7, e vamos em Atos, capítulo 17, verso 30, para nós marcarmos. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Na 2 Coríntios, capítulo 9, verso 7. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância agora, porém, notifica aos homens que todos em toda parte se arrependam. Está em Atos capítulo 17, verso 30. Então, o que Deus espera por nós? Ele tem fidelidade sistemática, verdadeiro. Dá sempre com alegria e generosidade, verdadeiro. Participa quando posso e quando quero, falso. Deus espera de nós que nós sejamos fiéis a Ele, que nós sejamos fiéis e que nós demos o que é de Deus com alegria e com generosidade. Foi o que nós vimos nos versos que acabamos de ler. Vamos recapitular o que nós estudamos no episódio de hoje. Deus tem manifestado seu amor por nós a cada dia. Somos administradores de Deus. De tudo quanto ganhamos, 10% devem ser devolvidos a Deus. O dízimo é para manutenção daqueles que pregam o Evangelho. Deus espera de cada um de nós fidelidade sistemática. Nós devemos ser fiéis a Deus, devemos dar 10% para Ele, porque tudo vem dele, Ele é o Criador de tudo, Ele é mantenedor, Ele é quem nos sustenta, Ele é quem dá a vida, Ele é quem dá tudo. Então nós devemos ser fiéis nos dízimos e nas ofertas. Foi o que nós aprendemos no episódio de hoje. Vamos fazer o nosso compromisso de fé? Você reconhece que Deus é o Criador e mantenedor de todas as coisas? Você quer ajudar na pregação do Evangelho sendo fiel nos dízimos e nas ofertas? Você está decidido a devolver o dízimo de tudo que o Senhor me der a você? Se você quer que Deus te abençoe e que você faça segundo a vontade dele, e que Deus abençoe a todos vocês. Mas antes de eu encerrar, vamos fazer uma oração. Querido Deus, obrigado, Senhor, porque nós estamos aqui. Obrigado porque nós aprendemos a ser fiéis nos dízimos e nas ofertas. Nos ajude, Senhor, a nós sermos generosos, a dar os dízimos e as ofertas ao Senhor com alegria e com generosidade. Nos ajude, Senhor, a falar isso para as pessoas, para elas entenderem da Tua palavra. Nos dê sabedoria, Senhor, nos proteja, repreenda todo mal, seja com nossos irmãos que acabaram de assistir esse vídeo, em nome do Senhor Jesus. Amém. No próximo estudo, nós vamos falar oferta, um ato de adoração, que vai ser o estudo 21, vai ser um estudo muito importante. O cristão deve ser generoso e agradecido diante das bênçãos que recebe das mãos de Deus. A oferta é um dos modos mais expressivos desses sentimentos. E a Bíblia nos ensina a ofertar também como ato de adoração. É o que nós vamos aprender no episódio que vem. E que Deus esteja com vocês. E até a próxima. Tchau e fui.